Bom dia pessoal, bom dia primeiros anos. Sabe que hoje a nossa aula é remota por conta do Provão Paulista. Espero que vocês todos tenham uma boa nota e garantam aí um sucesso nessa caminhada via universidade. Espero que vocês tenham visto aí o vídeo da Asin Jenny, né? Asin Jerry, que fala sobre diáspora africana, que hoje é o nosso assunto, ok? Espero que vocês tenham visto o vídeo também da música Diáspora, né? Que é dos tribalistas, que tem tudo a ver com o nosso tema da aula. E dando início à nossa aula remota, o tema é Diáspora Africana, ok? A Zindieri já fez uma introdução, no vídeo ela fala sobre o que ela pensa de diáspora, né? Ela liga a diáspora africana só como uma característica política. Ela não dá característica de identidade para o movimento, né, de diáspora africana. Isso é parte dela, do conceito que ela tem, né, de diáspora africana. E ela é uma pessoa que tem muita propriedade na fala. Mas o nosso material traz também que a diáspora africana tem o seu lado de identidade também, além do político, ok? Então eles colocam esse vídeo aí, esse vídeo veio no material do Estado e para passar, então para fazer esse contraponto aí. Já a música dos tribalistas, né, é mais a ver com a diáspora mesmo, que é o movimento de saída, né, dos povos, não só africanos, mas de diversos povos, de separação, né, na massa, separação violenta até do seu lugar de origem, da sua cultura. E esse pessoal tem que sair às pressas, né, do local e procurar um outro modo de vida, encontrando aí, logicamente, um modo de viver completamente diferente do que ele estava acostumado. Então, basicamente é isso, ok? Nosso conteúdo é a formação da sociedade latino-americana a partir da diáspora africana, ou seja, a gente vai se basear, toda a aula vai, né, permear o que? A saída dos africanos, né? Desde a sua até ligada à escravidão ou não, porque no século XX você vai ter muitos africanos chegando no Brasil, não ligados à escravidão, né? Mas por outros motivos que a gente pode falar depois. Mas basicamente, né? A diáspora africana, quando se fala em Brasil, está muito intimamente ligada à escravidão, porque eles foram logicamente retirados às forças, né? Retirados na marra lá do seu continente africano e trazido para a América. E aí tem a ver com a nossa formação, né? Porque todos os saberes dos africanos foram apagados aqui na América. Então a gente tem essa aula para fazer esses saberes vir à tona, ok? E fazer vocês entender que a cultura, né, do brasileiro tem também uma grande contribuição africana, ok? Você percebeu, um brasileiro se parece muito mais no seu jeito de agir, de falar, de viver, né, com um africano do que um europeu. Mas na nossa cultura prevalece, logicamente, ainda uma visão embranquecida, uma visão eurocêntrica de que só o branco contribuiu com a nossa cultura. Então, basicamente, a nossa aula começa por aí. O objetivo é analisar, né, analisar e compreender a diáspora africana e seus efeitos na formação da sociedade latino-americana. Então, depois que a gente, né, caracterizar e conceituar essa diáspora, vocês saber o que é isso, entender que a vida do preto para cá, do afrodescendente, logicamente vai impactar a cultura brasileira também e a cultura americana como um todo, ok? Então eles vão, logicamente, ter uma grande participação no modo de vida que a gente tem hoje, ok? É isso aí por enquanto os objetivos. Bom, começando a aula então, primeiro vamos caracterizar a diáspora, vamos conceituar isso. Diáspora, segundo o dicionário, separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, religiosa, ética ou por preconceito. Separação do povo judeu que durante alguns séculos se espalhou por todo mundo. Aí dá como exemplo a diáspora judaica, né? Logicamente aqui a gente vai se concentrar mais na diáspora africana. Mas diáspora, né? Muitos alunos falam diaspora, né? Que não é diaspora, é diáspora. Ela tem a ver com fuga, ok? Diáspora, basicamente, você tem que guardar a palavra fuga.
que é, né, a saída repentina de um povo do seu habitat natural, da sua cultura, e ir para um outro lugar, né, às pressas, correndo, sem saber muito o que lhe espera, por conta de perseguição, ok? Seja religiosa, política ou ética, ou por preconceito. Bem, aqui é um mapinha para vocês visualizar, né? Então aqui, ó, você tem aqui a ancestralidade do oeste africano, aqui mostra de onde os povos pretos saíram, ok? Então aqui do continente, ó, né, no oeste africano, que é Senegal e Gâmbia, vão direto para as Américas, né? Que seria lá para o lado dos Estados Unidos e tal. Já os povos bantus, ó, que é o mais aqui, onde eu estou mostrando aqui, ó, é onde esses povos bantus é o que vieram para o Brasil nessa diáspora, ok? Tem muita ancestralidade desse pessoal banto, né? Que é a África mais subsaariana, né? Abaixo do Saara, que é os povos que veio e se concentrou no Brasil. Você tem, que está meio difícil de mexer, a diáspora africana foi tão grande, 9 milhões de pessoas, que a diversidade genética encontrada, então mais ou menos 9 a 11 milhões de africanos, né, foi trazido para a América. Aí eles fizeram um levantamento genético, de DNA e tal, para comprovar que muito da nossa formação, até genética, tem a ver com o negro, ok? Mas esse não é um assunto para agora. Que eu queria mais mostrar esse mapa, para vocês verem as correntes, né, de diáspora que aconteceram, tá vendo? Tem uma correntinha colorida aí de cor de rosa, né, que é a galera que vai para os Estados Unidos ali, Canadá e tal. Galera laranja mais para o centro da América, e a galera em amarelo vem para o Brasil, ok? O Brasil é hoje o maior país de diáspora africana do mundo, ok? Assim, só aqui para você ver, dos 11 milhões que vieram, 5 milhões vieram para o Brasil, só naquela época. Fora depois, né, que acaba a escravidão, você tem uma outra migração para o Brasil também. Aí tem a ver com colonialismo, com guerra, enfim, com fome, miséria, enfim, tem outros motivos. Que também não deixa de ser uma diáspora, ok? Então, entendendo o mapinha aqui agora, né, acho que fica bem claro para vocês de onde esse pessoal, do que nós estamos falando, ok? De qual continente o pessoal está saindo e para qual continente o pessoal está indo, ok? Que é a diáspora africana vindo basicamente para a América. Ah, mas só vieram para a América, professor? Não. O preto se espalhou para o mundo inteiro, ok? Mas a maior corrente de diáspora é para o sentido América, ok? Definindo diáspora, a diáspora africana é o nome dado à imigração forçada, ok? De homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo, especialmente para a América. Então tá bem claro, acho que esse textinho aqui deixa bem claro o que é diáspora. É uma imigração forçada, ok? Então o caboclo está sendo perseguido lá, tirado na marra, né? Sendo preso, enfim, arrastado. Então aí você tem a diáspora africana já desde lá dos navios negreiros, ok? Ali já começa toda o sofrimento, toda a mudança cultural que esse pessoal vai encontrar pela frente. Bom, diáspora. Um conceito provisório, tá? Uma coisa mais simples, assim, para sintetizar bem, para a aula procurar o objetivo maior da aula, ok? Primeiro que é o movimento. Que movimento? Movimento de gente, ok? Pessoas sendo arrastadas na marra de um continente para o outro. Carrega consigo culturas e as coloca em contato com outras culturas, ou seja, o africano tem um modo de vida, uma linguagem, uma sabedoria, uma religião completamente diferente e vai vir para a América encontrar outra cultura, outra língua, outras religiões completamente diferentes da dele. Então, toda diáspora tem isso, ok? Esse choque cultural. Promove hibridismo, o que é isso? Acaba que o africano vai contribuir com a sua cultura, como o indígena vai contribuir com a dele, e como o branco europeu vai contribuir. Ou seja, haverá uma mistura, uma miscigenação cultural também
onde esses povos vão se encontrar e formar uma nova cultura, uma cultura híbrida, que você o negro, né, o africano não vai ter aquela raiz toda, né, manter toda a cultura tradicional dele, vai manter a base, porém aqui no Brasil e na América será criada uma nova cultura, ok? Mas que você vai perceber elementos bem claros da cultura africana nessa nova cultura, ok? Há espaço de transformação irreversível, quer dizer, essa mudança nunca para, está sempre em movimento. Há uma incorporação e transformação de si pelo outro, quer dizer, o africano será mudado pelo branco, pelo indígena. Só que é a incorporação do outro e a transformação de si mesmo. Ou seja, só que o africano também mudará o outro. Ele não é um sujeito passivo, ok? Produz novas culturas distintas das originárias, ou seja, você não vai encontrar cultura matriz mesmo, assim, como se fosse congelada aqui no Brasil do africano. Mas você vai encontrar muitos elementos dentro dessa nova cultura que se formou aqui, ok? Exemplo aí você tem, por exemplo, a Umbanda, né, a religião de matriz africana, e onde você tem aí elementos do cristianismo aqui no Brasil misturado com os elementos, logicamente, africanos, das religiões africanas, ok? Só um exemplo, tá? Terminando esse passo, essa primeira aula nossa, eu trago para vocês uma questão do Enem, né? Que é que traz sobre herança cultural africana, caiu no Enem em 2013 e nós vamos fazer ela agora, ok? A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Caderno dos Arquivos, Escravidão em Minas Gerais, Belo Horizonte e tal. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve-se considerar que ela a. Permanece como reprodução dos valores e dos costumes africanos. B. Perderam a relação com seu passado histórico. C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Bem, eu vou deixar aí para vocês responder essa questão, logicamente falando sobre a cultura, a herança cultural africana, né? Será que a herança cultural é só escravidão, né? Só está no passado, congelado? Ou será que tudo isso foi transformado e é uma relação direta com a nossa atualidade no Brasil, com a nossa contemporaneidade, ok? Será que não houve transformação? Então a resposta caminha por aí. Então vocês vão fazer aí, deixar uns 15 minutos, né? Dá para pensar bem, para pesquisar bem a questão. E aí eu já volto já com a resposta para a gente terminar a aula fazendo, logicamente, a correção do exercício e dando as considerações finais, ok? Então fiquem aí, pense aí, daqui 15 minutos eu volto a falar. Agora, né, já marquei aqui o tempo. 15 minutos, daqui a pouco eu volto, ok?
Olá pessoal, já se passaram 8 minutos, quase 10 minutos. Mais 5 minutos a gente volta, ok? Para corrigir o exercício e encerrar essa aula, logicamente, com as considerações finais. Bom, deixa eu capturar a câmera aqui, né? Bem, pessoal, estou gravando essa aula, logicamente, aqui no fundo da escola. Hoje, no dia... na segunda... Hoje é terça-feira, né? Essa aula vai ser apresentada amanhã para vocês. Na quarta e na quinta, né? Enfim. Então ela está sendo gravada para ser apresentada, ok? Porque a gente sabe que no Provão Paulista os professores não podem ter ninguém aqui na escola e tal, né, que não esteja ligado à aplicação, ok? Então vamos lá, só sair aqui da tela para ficar melhor a passagem, né? Pra você enxergar ali a questão. Vamos lá? Então, ó, a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do sistema cultural, movimento e tal. A pergunta é: manifestações culturais de origem africana como a capoeira e o candomblé. Então a pergunta especifica duas heranças culturais, capoeira e candomblé. Deve considerar que elas permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos? Não. Ela não é reprodução de valores e costumes africanos, ela foi inventada aqui no Brasil. Ok? Tanto o candomblé como a capoeira, ela tem logicamente traços, né, da cultura africana, né? O jeito de comportar e de agir do negro, mas ela é uma invenção no território brasileiro, né? Esses dois componentes, que traz sim raiz lá da cultura africana, mas não, ela não é uma reprodução dos valores lá, ela foi inventada aqui, ok? Então não pode ser perderam a relação com o seu passado histórico. Não, jamais perderam a relação. Ela tem muito a ver com o passado histórico africano, logicamente. Não pode ser a B. Derivam na interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Sim, vocês deveriam ter assinado a letra C, ok? Por quê? Nem vou ver as outras. A análise das manifestações culturais de origem africana deve ser sensível à sua dinâmica e à sua contribuição para a identidade cultural brasileira, indo além de uma abordagem simplista de resgate do passado e considerada a riqueza e a complexidade das tradições ao longo do tempo. Ou seja, essas duas tradições, né, que a pergunta trouxe, ela não está congelada como se ela tivesse, né, lá no passado. Ela faz parte do presente. Só que logicamente que ela é fruto de interações, né, de toda a cultura que o preto encontrou aqui no Brasil, né, tanto a indígena como a europeia. Nesse relacionamento que ele teve com essas culturas, ele foi logicamente se reinventando, né, e criando as suas próprias tradições culturais, baseado logicamente no que ele vivia lá, na sua ancestralidade africana. Então a capoeira, por exemplo, por que ele começou a praticar? Porque ele precisava da fuga. A fuga era um meio de resistência do negro. Então ele precisava ter agilidade. Ele sabia que em um determinado momento ele iria ter que lutar com alguém. Então ele precisava estar preparado o corpo. Por isso ele, né, começa como dança, né, para
logicamente para os senhores não perceberem e tal, mas na verdade essa dança não é dança, é uma luta corporal que ele está se preparando, ok? O candomblé é a mesma coisa, né? Pega a sua matriz africana, traz para o Brasil e faz um sincretismo religioso com o cristianismo que era professado no Brasil, que até então era a religião oficial. Então o negro, para poder, né, ter aquela raiz com as suas matrizes religiosas africanas, ele logicamente ele fez uma relação com os santos, né, da religião católica, com os seus orixás, ok? E aí você tem o candomblé, que é uma religião bastante até linda, maravilhosa, assim, que infelizmente as pessoas por desconhecerem, né, acham que é coisa, enfim, não vou nem falar aqui, mas não tem nada a ver com o que a gente pensa, ok? Ok, pessoal? Então, respondendo aí, logicamente, a opção C, tá? Espero que nessa aula vocês tenham compreendido pelo menos o conceito de diáspora africana, ok? O que é diáspora, né, primeiramente. Depois saber que é africano, de que lugar que eles saíram e basicamente para onde eles foram. Entender que essa diáspora ela exige hibridismo, né? Ela vai ter essa saída abrupta, né? Que é uma imigração forçada. Essa é a palavra que vocês têm que guardar dessa aula, ok? Ela vai ter um encontro com outras culturas, essas culturas vão se relacionar e vai surgir uma nova cultura, porém lastreada na ancestralidade africana, ok? Então, dessa primeira aula, espero que vocês tenham entendido isso. Agora, na segunda aula, a gente vai aprofundar mais um pouco esse conceito aí, tá? Ligar mesmo ele à cultura africana e tal. Mas isso fica para o assunto para a próxima aula. Para essa aula, encerra agora. Um abraço a todos, ok? É aqui, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!